Chefes de Estado e outras autoridades dos 8 países amazônicos, além de nações convidadas, estarão reunidos nos dias 8 e 9 de agosto, na próxima semana, em Belém, na Cúpula da Amazônia. O evento vai discutir políticas públicas para a preservação da maior floresta tropical do mundo. Exatamente. A Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que reúne pelo menos 360 organizações entre entidades do agronegócio, entregou propostas ao desenvolvimento econômico sustentável às autoridades dos países amazônicos. Para a gente falar um pouco mais sobre este assunto, vamos conversar agora com Beto Mesquita, membro da Coalizão e diretor de Florestas e Políticas Públicas da BV Rio. Beto, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Beto, a Amazônia, voltou a ser o centro das atenções, discussões ambientais no mundo, mas não podemos esquecer, então, que não só da Amazônia brasileira, que vivem aí 33 milhões de brasileiros. Quais são as propostas da coalizão para incluir essas pessoas no desenvolvimento da Amazônia? Esse é um grande desafio, porque, de fato, a proteção da floresta amazônica, a redução do desmatamento, a garantia de direitos, ela só vai acontecer efetivamente se nós tivermos alternativas econômicas de aproveitamento econômico sustentável para a floresta. E esse é um dos principais pontos que a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura apresenta e alerta aos governantes, não apenas do Brasil, mas dos outros países amazônicos. É preciso que a gente invista em políticas públicas, em tecnologia, em articulação com os governos locais, para que a gente possa, combinando políticas públicas e investimentos privados, promover a chamada bioeconomia, promover as atividades que aproveitam os recursos madeireiros e não madeireiros da floresta e fazem isso de maneira inclusiva, envolvendo os extrativistas, envolvendo os povos e comunidades tradicionais e garantindo os seus direitos ao seu território e ao seu modo de vida. É verdade, foi bom você tocar nesse ponto, Beto. A bioeconomia tem sido cada vez mais falada, tem um enorme potencial, a gente sabe, nessa região. E fomentar aí o desenvolvimento de toda uma cadeia inclusiva na região tem sido um grande desafio, Quais as recomendações sobre esse assunto? O que vocês esperam avançar em relação a isso? Uma das recomendações que a gente vem alertando é a questão, por exemplo, da tributação sobre os produtos da floresta. A gente está agora no momento, aqui no Brasil especificamente, de uma reforma tributária, e é importante que a gente considere que os incentivos fiscais, os incentivos tributários precisam valorizar e reconhecer os produtos que vêm da floresta. Nós temos um desafio importante em termos de tecnologia, em termos de formação dos extrativistas, que é agregar valor aos produtos da floresta o mais próximo possível da própria área de floresta. Porque às vezes você tira esse produto dali, vamos pegar o exemplo da castanha, você tira a castanha da floresta, ela ali é remunerada a 5, 6, 7 reais o quilo, e essa castanha vai chegar no mercado final, depois de todo o processo de beneficiamento, a 60, 70 reais o quilo. É preciso que essa agregação de valor ocorra o mais próximo possível. Então, a combinação de políticas públicas com investimentos privados, que a gente leve para próximo da floresta, se não para dentro da própria floresta, os equipamentos e a tecnologia necessária e o conhecimento necessário para, junto com o conhecimento tradicional do aproveitamento da floresta, do extrativismo, com a tecnologia para agregar valor àquele produto, a gente possa ter essa maior parte da agregação para os próprios extrativistas, para que a gente aumente o valor da floresta em pé. Exatamente. Beto, a regularização do mercado de carbono ainda está em discussão, Uma das dúvidas é como garantir as pessoas na outra ponta, dessa transição que recebam esses recursos, Como a coalizão avalia este processo? O projeto de lei que está sendo apresentado para criar um mercado brasileiro regulado de emissões, ou que a gente chama do mercado regulado de carbono, ele é fundamental para poder aumentar o volume de recursos que seriam destinados para essa agenda, seja para restauração florestal, seja para proteção das áreas de excedentes de floresta. E o ponto fundamental da regulação é não apenas trazer transparência, trazer garantias, segurança jurídica para o proprietário rural, para as comunidades tradicionais que vivem na floresta, mas dar também uma maior oportunidade de investimentos.
Quando a gente fala do mercado de carbono associado, por exemplo, à restauração florestal, junto com a questão fundiária, vem também toda uma oportunidade de geração de trabalho e de renda naquilo que chamamos de cadeia produtiva da restauração. Coletores de sementes, produtores de mudas, executores, e essas atividades elas precisam acontecer envolvendo, engajando as comunidades locais. Então, a gente vê com bons olhos a regulação do mercado, porque isso vai fazer com que vários segmentos da economia brasileira assumam compromissos de redução de emissões e, dentro da trajetória dessa redução, enquanto não atingem algumas metas, eles podem compensar isso com soluções baseadas na natureza, entre elas proteção de florestas e restauração florestal. Muito bem, Beto, a gente tem só mais 40 segundinhos aqui, a gente teria muito mais assuntos para falar, mas eu queria basicamente saber assim, a sua expectativa, então, para esse grande encontro na próxima semana. O fundamental é entender que os países amazônicos precisam se unir, precisam encontrar consensos e criar acordos que permita a colaboração, a cooperação na área de segurança, que é um problema crítico hoje na Amazônia, a cooperação para fomentar a bioeconomia, para garantir direitos e para que a gente possa, como um bloco sul-americano, um bloco amazônico, dialogar e negociar com os países desenvolvidos para que os fundos, os recursos, os apoios cheguem para que efetivamente a floresta seja produzida com desenvolvimento e com oportunidades para as comunidades e para a população que nela vive. Perfeito. Beto, muito obrigado pela sua participação. Expectativa, então, para a próxima semana em relação a essa cúpula importantíssima que vai discutir a bioeconomia e também a participação desses outros países que abrangem esse bioma amazônico. Muito obrigado pelas suas informações e até mais. Obrigada, Beto. Até a próxima. Bom dia.